Ei, bem-vindo ao novo vídeo! Vários artigos escrevem sobre o fato de que para cada pessoa haveria 200 milhões de insetos. Assim, nossa Terra é dominada por insetos. Embora muitos deles sejam muito pequenos, você deve ter muito cuidado com alguns deles. Manipulator modificaputis é uma espécie extinta de barata que viveu durante o período Cretáceo, há cerca de 100 milhões de anos. Uma das características mais notáveis desta espécie são suas patas dianteiras alongadas, que provavelmente eram usadas para agarrar e manipular objetos, daí o nome manipulador. Essa adaptação única é diferente do que vemos nas espécies vivas de baratas e sugere um estilo de vida altamente especializado. Com base na morfologia, os cientistas acreditam que essa barata possivelmente viveu em um ambiente desafiador, com muitos obstáculos e vegetação. Outra característica única dessa espécie de barata é uma modificação em sua pata traseira, que provavelmente foi usada como uma antena sensorial, fornecendo à barata informações adicionais sobre seus arredores. Esta modificação não é vista em nenhuma outra espécie de barata conhecida. Portanto, a descoberta dessa barata fornece informações valiosas sobre a história evolutiva e as adaptações que permitiram que esses insetos sobrevivessem em diversos ambientes por milhões de anos. Como as baratas são organismos tão bem-sucedidos e resistentes, também podem nos contar mais sobre a história natural do planeta. O Deinochroton draculi, também conhecido como Drácula, é um carrapato gigante extinto que viveu durante o período Cretáceo, há cerca de 99 milhões de anos. Foi identificado pela primeira vez em 2017, quando um fóssil foi encontrado em um pedaço de âmbar, permitindo que o carrapato fosse preservado com detalhes excepcionais. A espécie recebeu o nome de Drácula devido às suas peças bucais longas e pontiagudas, que lembram as presas do famoso vampiro. Como os carrapatos modernos, o Deinochroton draculi se alimentava do sangue de outros animais. Embora não esteja exatamente claro quais animais essa espécie específica predava, acredita-se que possivelmente tenha como alvo os dinossauros, já que penas de um dinossauro foram encontradas no mesmo espécime de âmbar que o carrapato. O que torna esse carrapato tão interessante, no entanto, são suas partes bucais incomuns. Ao contrário dos carrapatos modernos, que têm peças bucais semelhantes a facas para cortar a pele, o Deinochroton draculi tinha longas estruturas semelhantes a farpas, com as quais perfurava a pele de suas presas. Isso sugere que o carrapato pode ter um método diferente de se prender a seus hospedeiros do que os carrapatos modernos. Inicialmente, quando o Megaracne foi encontrado, pensou-se que fosse uma aranha gigante, mas estudos posteriores revelaram que era um escorpião marinho, conhecido como Euripteridae. Euripterides são um grupo extinto de artrópodes aquáticos que viveram durante a Era Paleozoica, que se estendeu de 541 a 251 milhões de anos atrás. A espécie Megaracne foi descrita pela primeira vez na década de 1980, com base em uma impressão fossilizada, encontrada na Argentina. Desde então, mais pesquisas foram realizadas para entender melhor essa criatura fascinante. Acredita-se que viveu em mares rasos e usou duas poderosas garras para capturar e matar presas. Uma das características mais notáveis da Megaracne, no entanto, era seu tamanho. Inicialmente pensava-se que suas pernas mediam cerca de 4 metros. No entanto, essa estimativa foi posteriormente contestada pelos cientistas, com alguns sugerindo que era menor. Apesar de seu tamanho menor, o Megaracne ainda era uma espécie importante a ser estudada, pois fornece informações sobre a história evolutiva dos artrópodes. Ou seja, o Megaracne e outros Euripterides pertenciam aos primeiros artrópodes que evoluíram. Ao contrário da abelha comum, essas vespas têm um ferrão que é feito para causar o máximo de dano. As vespas cabeça branca podem picar você repetidamente, então é melhor ficar longe desses insetos. Qualquer predador ou intruso elas veem como uma ameaça. Lembre-se de que você está lidando com um inseto que gosta de mastigar abelhas em vez de evitá-las. As picadas desses insetos têm um veneno que pode durar 24 horas e é extremamente doloroso e especialmente perigoso perto do rosto ou dos olhos. As pessoas que passaram por isso relataram tudo, desde dificuldade para respirar e problemas de deglutição. Em outros casos, as pessoas tiveram reações alérgicas graves e também tiveram que ser levadas ao hospital imediatamente. O Aptenoperissus burmanicus é um gênero de vespas extinto que contém 8 espécies conhecidas e é o único gênero da família Aptenopericidae. As vespas desse gênero se destacam por sua aparência única, que é comparada a uma combinação de formiga, gafanhoto e vespa. Graças a uma espécime notavelmente bem preservado, os cientistas puderam estudar a vespa em detalhes.
O notável fóssil mostrou uma cabeça bem preservada, mas devido ao processo de preservação, o abdômen foi achatado. Acredita-se que a vespa tem um corpo esguio com uma estrutura distinta em forma de pescoço. A cabeça era alongada e tinha grandes olhos compostos, antenas e mandíbulas fortes. As asas são claras com veias visíveis e pequenos pelos, e as pernas eram longas e esguias, lembrando as de um gafanhoto. O espécime encontrado era uma fêmea com cerca de 2,7 centímetros de comprimento. É uma vespa sem asas, mas acredita-se que esta espécie tinha perdido as asas devido à densa vegetação do ambiente circundante. Os trilobitas estiveram entre os primeiros animais a desenvolver olhos, com algumas espécimes possuindo sistemas visuais muito complexos e avançados. Eles pertenciam aos primeiros artrópodes conhecidos e dominavam as águas rasas até as vastas profundezas do oceano. Os trilobitas viveram no início do Cambriano até o final do Permiano, aproximadamente 520 a 251 milhões de anos atrás. Eles eram incrivelmente diversos, com mais de 20 mil espécies diferentes conhecidas do registro fóssil. Seus corpos eram divididos em 3 partes principais: a cabeça, o tórax e a cauda, com pernas distintas presas ao tórax. Apesar de sua diversidade e sucesso ao longo de milhões de anos, eles morreram na mesma época que os dinossauros. Você acredita que havia tantos insetos assustadores e grandes na Terra naquela época? Diz aí nos comentários. Radiodontes, como Cambrohaster, são frequentemente chamados de monstros marinhos devido à sua aparência incomum e bizarra. Cambrohaster é um gênero extinto de Radiodontes urdiídeos, que viveu durante o Cambriano Médio, aproximadamente 505 a 510 milhões de anos atrás. Este inseto único é um gênero monotípico, o que significa que é a única espécie conhecida dentro do gênero. O nome Cambrohaster é devido às garras características do animal, que consistiam em uma série de saliências paralelas. Essas garras afiadas foram usadas para capturar comida e podem ter sido adaptadas aos intrincados ecossistemas dos oceanos. Esta criatura marinha pertencia a um grupo diversificado de artrópodes que já estiveram entre os predadores mais dominantes e bem-sucedidos nos oceanos. Eles também eram conhecidos por suas características anatômicas bizarras e muitas vezes altamente especializadas, como suas complexas espinhas espinhosas e membros multissegmentados. Apesar de sua aparência intimidadora, algumas espécies se alimentavam apenas de pequenos animais e plâncton, enquanto outras se alimentavam de carcaças ou filtravam. Arthropleura é o maior milípede que já existiu e pode atingir o incrível comprimento de 2,60 metros de comprimento. Este animal foi encontrado nos pântanos de carvão na Escócia e na América do Norte e viveu durante o final do período Carbonífero, cerca de 300 milhões de anos atrás. O Arthropleura era um herbívoro e se alimentava de plantas e outros materiais vegetais que encontrava em áreas arborizadas. Provavelmente usava suas mandíbulas poderosas para morder material vegetal resistente. Apesar de seu tamanho impressionante, o Arthropleura não era um predador e provavelmente não representava uma ameaça para outros animais de grande porte. Seu principal mecanismo de defesa provavelmente era o seu robusto esqueleto externo, que fornecia proteção contra predadores e riscos ambientais. A extinção do Arthropleura ainda é um tema de debate entre os cientistas. Alguns acreditam que as mudanças nos padrões de clima e vegetação durante o final do Carbonífero contribuíram para o seu desaparecimento, enquanto outros sugerem que ecossistemas mais complexos e a evolução de novos predadores na área tiveram um papel importante. Paleodictyoptera era um grupo de grandes insetos voadores extintos que eram abundantes há aproximadamente 300 milhões de anos. Esses insetos eram caracterizados por suas asas largas e planas, abrangendo vários centímetros e sustentadas por uma rede de veias. Os Paleodictyoptera mais conhecidos pertencem à família Megacecoptera, que incluía alguns dos maiores insetos já conhecidos. Esses insetos tinham asas que podiam atingir mais de 50 centímetros. Eles provavelmente eram alimentadores oportunistas, consumindo uma variedade de material vegetal, insetos e outros pequenos animais. Suas asas teriam permitido que planassem por longas distâncias e fizessem curvas rápidas, tornando-os caçadores ágeis. Paleodictyoptera também tem sido uma fonte significativa de informações sobre a evolução das asas em insetos. Suas asas diferem de várias maneiras das dos insetos modernos, incluindo sua forma, a maneira como são sustentadas e como estabilizam as asas durante o voo. Como os outros insetos, eles acabaram extintos cerca de 300 a 250 milhões de anos atrás. A causa exata de sua extinção é desconhecida, mas acredita-se que tenha sido causada por uma combinação de fatores.
Jaekelopitherius é um artrópode aquático extinto que era predador e viveu em nossos oceanos há mais de 400 milhões de anos. Esta espécie foi descrita pela primeira vez em 1914 por um geólogo alemão chamado Otto Jaekel. Essas criaturas são conhecidas como escorpiões marinhos, embora não sejam verdadeiros escorpiões. Acredita-se que a maior espécie de Jaekelopitherius tenha crescido até 2,5 metros de comprimento, tornando-se um dos maiores artrópodes da história da Terra. Apesar de seu grande tamanho, Jaekelopitherius era um nadador rápido e provavelmente capaz de perseguir e capturar rapidamente suas presas. Tinha um corpo longo e segmentado com um par de grandes garras em forma de pinça na frente. Como outros escorpiões marinhos, Jaekelopitherius era um poderoso predador e presas como peixes e outros animais aquáticos não tinham chance. Fósseis de Jaekelopitherius foram encontrados em várias partes do mundo, incluindo na Europa, América do Norte e América do Sul. Os cientistas acreditam que Jaekelopitherius desempenhou um papel importante como predador de topo e contribuiu significativamente para a evolução de outras espécies. O Meganeuropsis permiana foi um dos maiores insetos que já existiram, com uma envergadura de mais de 70 centímetros. Em comparação, a maior envergadura de uma libélula viva é de apenas 19 centímetros. Esta espécie pré-histórica viveu durante o final do período Permiano, cerca de 275 milhões de anos atrás. Eles provavelmente se alimentavam de outros insetos e pequenos animais vertebrados, usando suas mandíbulas afiadas para agarrar suas presas. Eles provavelmente também usaram seu tamanho e força impressionantes para afastar predadores em potencial. O Meganeuropsis foi adaptado para voar com asas grandes e transparentes e um corpo relativamente leve. No entanto, seu tamanho pode ter tornado o voo um desafio, e os cientistas suspeitam que eles precisavam planar para permanecer no ar por longos períodos. Como muitas outras espécies, esse inseto foi extinto há cerca de 252 milhões de anos, durante o evento de extinção do Permiano-Triássico. O Permiano-Triássico foi o evento de extinção mais grave da história da Terra, com mais de 90% de todas as espécies marinhas e mais de 70% de todas as espécies de animais vertebrados desaparecendo. Essas libélulas viveram durante o período em que os primeiros mamíferos e os primeiros dinossauros estavam evoluindo. Você pode imaginar como seria ver essas libélulas gigantes voando no céu? A Titanomyrma, mais conhecida como formiga gigante, foi uma formiga pré-histórica que viveu durante a época do Eoceno, há cerca de 34 a 56 milhões de anos. A Titanomyrma foi uma das maiores formigas que já existiu, com um comprimento de corpo de até 5 centímetros. Acredita-se que tenha sido um dos principais predadores de seu ecossistema, caçando outros insetos e até pequenos vertebrados. Havia 2 tipos de Titanomyrma: Titanomyrma gigantea e Titanomyrma similima. No entanto, o Titanomyrma gigantea era maior e mais agressivo. A formiga gigante também tinha uma estrutura de mandíbula distinta que servia para capturar presas facilmente. E os cientistas acham que também tinha uma picada venenosa. Acredita-se que o tamanho da Titanomyrma esteja ligado à concentração de oxigênio na atmosfera durante a época do Eoceno. Naquela época, os níveis de oxigênio eram maiores do que agora, o que possivelmente permitiu que os insetos atingissem tamanhos maiores. Apesar de seu tamanho, o Titanomyrma ainda era um membro eficiente e cooperativo de sua colônia. Acredita-se que tenha funcionado como as formigas modernas, com uma clara visão de trabalho. Você consegue imaginar milhares de formigas desse tamanho vindo em sua direção? Um pensamento bastante assustador. As abelhas normais existem em todos os continentes do mundo, exceto na Antártida. No entanto, a abelha gigante, cientificamente chamada de Apis dorsata, vive nas florestas do sul e sudeste da Ásia, especialmente na floresta Terai do Nepal. São as maiores espécies de abelhas, medindo cerca de 2,5 cm de comprimento. Seus ninhos são frequentemente construídos muito acima do solo em árvores. Se picado por uma abelha gigante, pode causar uma série de sintomas, desde reações alérgicas leves, dor abdominal, desconforto no peito, até danos graves nos órgãos ou lesões graves nos intestinos. Um tempo atrás, um grupo de pesquisadores publicou um estudo relatando casos graves de picadas de abelhas gigantes no Sri Lanka. Um caso envolveu um homem de 70 anos que foi perseguido por 200 abelhas. Como a abelha gigante é uma espécie de abelha bastante agressiva, ela também nunca é mantida pelos apicultores. Se você não gosta de centopeias, definitivamente não quer encontrar a centopeia gigante. Elas são encontradas principalmente no sul da América, onde é tropical, e como o nome sugere, elas são enormes. São uma das maiores centopeias do mundo e podem atingir 30 centímetros de comprimento.
Acredite ou não, esse chinês até comprou uma como animal de estimação. Elas são conhecidas como caçadores agressivos e podem facilmente dominar aranhas, escorpiões e outros insetos grandes. Se a centopeia encontrar um animal maior, ela pode usar seu veneno para se defender na batalha. Felizmente, as pessoas raramente são mordidas, mas quando são, é extremamente doloroso. Os sintomas que você pode obter com o veneno são febre, náuseas e problemas no sistema cardiovascular. Elas também são uma praga muito desagradável para os agricultores e pessoas que amam a jardinagem. Nativa da América Central e do Sul, a vespa guerreira ou sinoeca é notória por sua picada extremamente dolorosa. Ao contrário da maioria dos insetos, que só atacam quando provocados, a vespa guerreira é naturalmente agressiva. Segundo o pesquisador de insetos Justin Smith, que escreveu o livro The Sting of the Wild, a picada desse inseto parece que você está acorrentado na corrente de um vulcão ativo. Você achará quase impossível imaginar a dor disso. Além de uma picada, a vespa tem outra maneira de assustar seus inimigos antecipadamente. Elas são conhecidas por bater agressivamente suas asas para cima e para baixo juntas. Por esta razão, elas ganham o apelido de vespas de tambor. Isso também geralmente desencoraja os predadores, mas se isso não funcionar, sua picada é a segunda opção de defesa. Embora Justin Smith diga que a formiga-bala tem a picada mais dolorosa, muitas outras pessoas, incluindo o youtuber e especialista em vida selvagem Coyote Peterson, dizem que a vespa carrasca é a mais dolorosa de todas. Justin Smith, na verdade, nunca foi picado por essa vespa, então ele não a incluiu em seu índice de dor. Coyote, no entanto, experimentou a dor da formiga-bala, bem como da vespa carrasco, e diz que a vespa foi muitas vezes mais dolorosa. Poucos segundos depois de ser picado, Coyote gritou de dor e disse que sua pele queimou muito. A dor latejante que ele sofreu é devido ao veneno da vespa, que é empurrado para dentro da pele. Este veneno causa a morte celular prematura em tecidos vivos. O braço de Coyote ficou, portanto, inchado por dias, e ele ainda manteve um pequeno buraco na área da picada. Com base nessa experiência, Coyote rotulou a vespa carrasca como Rei das Picadas. O eta gigante é um dos maiores insetos que já viveram na Terra. Eles são nativos da Nova Zelândia. Eles não são apenas um dos maiores insetos do mundo, mas também são considerados os insetos mais pesados do mundo. Um eta gigante pode pesar cerca de 70 gramas. Embora eles não tenham ferrão, eles podem lhe dar uma mordida destacada. Seu nome vem do povo Maori, que primeiro habitou a Nova Zelândia e significa Deus das Coisas Feias. Então você pode estar lidando com um inseto muito antigo. Fósseis de etas gigantes datam do período Triássico, há mais de 190 milhões de anos. Isso significa que esses insetos são mais velhos que alguns dinossauros. Outro fato estranho sobre eles é que eles têm orelhas nos joelhos. Provavelmente um erro da mãe natureza. O inseto mais perigoso da lista é o mosquito. Os mosquitos se alimentam do sangue de animais, mas também de humanos. O sangue está cheio de proteínas de que os mosquitos precisam para produzir ovos. Suas picadas causam uma erupção cutânea com coceira, porque a saliva é transmitida durante a picada. Como os carrapatos, os mosquitos transmitem doenças a humanos e animais. De acordo com vários dados, eles são responsáveis pela morte de mais de 700 mil pessoas por ano. A África, América do Sul e Ásia são afetadas pela maioria das populações de mosquitos. Algumas das doenças que os mosquitos podem transmitir são o vírus Zika, o vírus do Nilo Ocidental e a malária. Esses insetos sugadores de sangue são da mesma família do barbeiro, encontrados na América Central e do Sul, em certas áreas dos Estados Unidos e no México. Se você encontrar um, descobrirá rapidamente que eles não beijam sua vítima, mas a mordem de maneira semelhante a Drácula. Eles preferem fazer isso quando você está dormindo. Como os mosquitos, esses rastreadores assustadores precisam de sangue para sobreviver. Eles não têm nenhum problema em extraí-lo de qualquer lugar do seu corpo, mas você pode estar se perguntando por que eles são chamados de beijadores. Isso ocorre porque eles recebem o nome de onde gostam de morder você, que é ao redor da boca ou dos olhos. Eles podem te morder até 15 vezes, e diferente do barbeiro, a mordida é muito dolorosa, e também podem transmitir doenças como a doença de Chagas. Os sintomas desta doença são febre severa, vômitos, anemia e inchaço. Nos estágios iniciais, esta doença ainda pode ser tratada, mas após alguns meses, ela não pode mais ser tratada. Então, na América do Sul, essa doença se tornou um grande problema e, infelizmente, causou um destino muito infeliz para muitas pessoas.
As formigas são conhecidas por serem trabalhadoras, e a formiga colhedora vermelha é a melhor prova disso. Essas formigas são encontradas principalmente no sudoeste dos Estados Unidos. Seu alimento são sementes e elas as comem em grandes quantidades. Com suas enormes mandíbulas, elas trituram bem as sementes e as armazenam em uma espécie de celeiro. Esses pequenos trabalhadores de apenas 7 milímetros garantem que há comida suficiente para todos ao longo do ano. Elas são, portanto, apelidadas de formiga colhedora vermelha. A formiga colhedora vermelha não é apenas uma grande coletora de alimentos, mas também um temido picador. Algumas espécies têm espinhos farpados que podem romper a pele. No entanto, elas podem ser ainda mais desagradáveis, pois podem picar várias vezes. O efeito de sua picada pode percorrer os dutos linfáticos e causar sérios danos. Seu veneno consiste em aminoácidos, peptídeos, proteínas e um veneno alcaloide que atua como um feromônio. Isso significa que uma única formiga colhedora pode convocar um conjunto inteiro de armas quando surge uma ameaça. Então, imagine se você encontrasse um exército inteiro desses tipos de formigas. As vespas de papel são insetos incríveis. Seus ninhos redondos invertidos são feitos de papel, de onde elas recebem seu nome. Às vezes, elas também são chamadas de vespas guarda-chuva, porque seus ninhos se assemelham a isso. São vespas listradas marrom-avermelhadas que, na verdade, não são muito boas em picar. No entanto, a picada de uma vespa de papel parece morder e queimar com um sabor distintamente amargo. Isso ocorre porque libera toxinas que causam reações alérgicas, inchaço dos lábios ou garganta. Nos piores casos, podem até causar a morte. Outros sintomas incluem tonturas, vômitos, cólicas abdominais e batimentos cardíacos acelerados. Sua picada serve como defesa contra animais maiores, como pássaros, cães, lobos e humanos. A boa notícia, no entanto, é que eles não atacam a menos que se sintam ameaçados. Então, caminham ao redor delas com um grande círculo. Carrapatos são insetos que podem ser encontrados principalmente em áreas arborizadas. Ao contrário dos outros insetos de que falamos, você não será ferido pela picada de um carrapato. No entanto, eles não devem ser subestimados, porque carregam algumas das doenças mais contagiosas do mundo. Existem cerca de 850 espécies de carrapatos, e o carrapato dos cervos pode ser muito perigoso e até mortal. Os carrapatos geralmente crescem entre 3 e 5 milímetros de comprimento e vivem principalmente do sangue de mamíferos e pássaros. Eles carregam muitos patógenos, como bactérias e vírus, e facilmente os transmitem através do sangue. Uma das doenças comuns transmitidas pelos carrapatos é a doença de Lyme. As pessoas que são picadas por esse carrapato geralmente apresentam erupções na pele, febre e fadiga. A mariposa de cauda marrom tem minúsculos pelos venenosos. Felizmente, existem apenas alguns lugares no mundo onde esse inseto é encontrado. Esta espécie invasora foi acidentalmente introduzida da Europa em 1897 e agora é encontrada nos Estados Unidos na costa de Massachusetts e Maine. Espécies invasoras, na verdade, significam que o inseto se tornou superpovoado e está causando danos ao seu novo ambiente. A mariposa em si não seria muito perigosa, mas você deve ter um cuidado especial quando ela ainda é uma larva. Isso ocorre porque as larvas são cobertas de pelos nervosos, que podem levar a dermatite em indivíduos sensíveis. A dermatite causa uma erupção cutânea grave. Portanto, tente evitar o contato com esse inseto perigoso o tempo todo. Isotellus rex é um espécime impressionante, estimado em cerca de 70 centímetros de comprimento, tornando um dos maiores trilobitas conhecidos pela ciência. Este é um tamanho tremendo em comparação com a maioria dos outros fósseis de trilobitas, que geralmente têm apenas alguns centímetros de comprimento. Assim, quando foi feita a descoberta do maior fóssil de trilobita conhecido, os cientistas ficaram entusiasmados para aprender mais sobre ele. O fóssil consiste em um escudo dorsal quase completo. Um escudo dorsal é a cobertura protetora que corre ao longo da parte superior do corpo e foi encontrado em um local em Manitoba, Canadá. Isotellus rex provavelmente era um predador que caçava vermes e outros invertebrados no fundo do mar. Acredita-se que ele tenha percorrido o fundo do oceano utilizando uma combinação de suas numerosas pernas e segmentos corporais flexíveis para localizar facilmente suas presas. Apesar de seu tamanho, o Isotellus rex estava bem adaptado à vida oceânica. Seu exoesqueleto fortemente blindado fornecia proteção contra predadores e também ajudava a regular sua flutuabilidade. E graças às suas muitas pernas, ele podia se mover com rapidez e eficiência na água. A abelha assassina é o apelido da abelha africanizada, que foi um cruzamento entre a abelha melífera da África Oriental e várias espécies de abelhas europeias.
Elas são originárias do Brasil e agora assumiram parte da América do Sul para a América Central. Esta espécie de abelha é chamada de abelha assassina por uma razão. Elas podem caçar centenas de pessoas ao mesmo tempo se você perturbá-las, e elas são responsáveis por mais de 1000 mortes humanas. Uma abelha assassina pode picar 10 vezes mais do que outras espécies, o que a torna muito perigosa. Em outubro de 2010, um homem de 73 anos estava limpando arbustos quando acidentalmente atingiu uma colmeia. Como você pode imaginar, ele não teve chance contra centenas de abelhas. Também há histórias de abelhas perseguindo pessoas por mais de 400 metros. O primeiro inseto desta lista não é outro senão a mosca doméstica comum. De um modo geral, elas não são nada mais do que um inseto praga irritante. Mas posso ouvir você pensando, moscas não são perigosas, são? Em alguns casos são. Acredita-se que a mosca doméstica, em média, seja capaz de transmitir pelo menos 65 doenças e 350 tipos de bactérias. Essas bactérias podem levar à febre, à tuberculose e hanseníase. Se isso não soa ruim o suficiente, você ainda não viu a maior mosca do mundo. Conheça a Garomidas heros, uma mosca que pode crescer até 7 centímetros. Imagine por um momento que esta mosca está voando em sua casa. A mosca é encontrada em países como Bolívia, Paraguai e Brasil. Certifique-se de não deixar comida sem vigilância por aí, porque as moscas adoram comê-la. Campanile giganteum é um caracol marinho fóssil excepcionalmente grande que viveu nos oceanos durante o Eoceno. As conchas desses caracóis marinhos são frequentemente encontradas em camadas rochosas que também contêm fósseis de outros animais antigos, fornecendo pistas importantes sobre a ecologia dos oceanos há milhões de anos. Acredita-se que esses caracóis marinhos viveram na Terra de 56 a 34 milhões de anos atrás. Eles pertenciam à família Campanilidae, um grupo de moluscos marinhos conhecidos por suas distintas conchas alongadas. Este caracol marinho era notável por seu tamanho, com sua concha atingindo comprimentos de 120 centímetros, tornando-o uma das maiores espécies de moluscos que já existiram. No entanto, outros animais tiveram que ser cautelosos com essa criatura, pois sua concha tinha uma ponta afiada e pontiaguda e uma série de arestas finas semelhantes a costelas. Campanile giganteum é encontrado principalmente na bacia de Paris, na França, onde vivia em águas marinhas rasas. Como outros membros de sua família, provavelmente se alimentava de pequenos organismos, como plâncton e outros micro-organismos. A Australia Funnel Web Spider, também conhecida como Atracidae, é considerada a aranha mais mortal do mundo. Felizmente, ela só é encontrada no leste da Austrália. A aranha tem pelo menos 40 subespécies, mas nem todas são igualmente perigosas. No entanto, algumas, como a aranha teia de funil australiana, têm venenos muito fortes que agem rapidamente sobre você. Os sintomas que você pode ter são cãibras no coração e nos músculos. 13 pessoas não teriam sobrevivido após tocar nesta aranha. Mas felizmente um antídoto foi desenvolvido em 1981 e desde então não houve novas vítimas. Portanto, se você decidir ir de férias para a Austrália e estiver nas proximidades de áreas de floresta úmida, cuidado! Porque mesmo que haja antídoto, a picada ainda é muito dolorosa. Eu mesmo não gosto nem de aranha pequena, mas se eu conhecesse essa aranha, ela me assustaria muito. À primeira vista, a aranha marrom reclusa muitas vezes pode ser confundida com a aranha marrom média, mas você pode distingui-las por seus olhos. Na verdade, eles têm fileiras misteriosas de 6 olhos em vez de 8, como a maioria das aranhas. Mas esta aranha está entre as aranhas mais perigosas do mundo porque são incrivelmente venenosas. Depois de ser mordido, você pode obter bolhas e feridas escuras que podem durar semanas. No mesmo lugar, sua pele também pode apresentar reações extremas, incluindo tecido apodrecido. Felizmente, essas aranhas são encontradas apenas no sul e no centro dos Estados Unidos. Além disso, elas gostam de lugares escuros e escondidos, como rochas ou sob folhas. No entanto, elas também são encontradas às vezes em casas e até nos sapatos das pessoas. Esta lagarta de pelos compridos lembra uma escova. E não, este não é um Pokémon amigável, pois esse inseto está entre um dos insetos mais venenosos do mundo. Você pode encontrá-los principalmente no México e no leste dos Estados Unidos. Na verdade, são as larvas que tornam esse inseto tão perigoso, então é melhor não tocá-los. Eles têm pelos em forma de escova, acompanhados por uma faixa laranja nas costas. No entanto, estes escondem uma arma secreta, espinhos venenosos. Se eles entrarem em contato com sua pele, você sentirá uma dor indescritível. Isso ocorre porque o veneno dessa lagarta se espalha por todo o seu corpo.
Se você for picado, é recomendável limpar imediatamente a ferida e primeiro remover os pelos que estão presos na pele. O gigatitã foi um enorme inseto que viveu durante a Era Permiana, que ocorreu há cerca de 298 a 252 milhões de anos. Este período foi marcado por algumas das mudanças mais dramáticas na história da Terra, incluindo a formação do supercontinente Pangeia. Houve também uma extinção em massa no final do Permiano, com cerca de 96% das espécies marinhas e 70% das espécies terrestres morrendo. O gigatitã era um inseto predatório extinto com uma envergadura de 71 centímetros. Além disso, tinha grandes asas cobertas por uma rede de veias que forneciam suporte e força para o voo. Essas asas estavam presas a um tórax robusto e musculoso, que também abrigava as poderosas pernas do inseto. Um fato interessante sobre o gigatitã é que não era uma libélula verdadeira, mas pertencia a um grupo de insetos conhecidos como moscas meganeurídeas. Esses insetos foram alguns dos maiores e mais implacáveis predadores da Era Permiana, capazes de capturar e comer outros insetos, bem como pequenos répteis e anfíbios. Imagine como seria aterrorizante se os humanos tivessem vivido durante esse período. As formigas Dórylus, também conhecidas como formigas condutoras, possuem colônias às vezes com mais de 20 milhões de indivíduos diferentes. Elas são encontradas principalmente na África Central e Oriental e em certas partes tropicais da Ásia. Essas formigas são carnívoras e seu alimento consiste principalmente de minhocas, mas elas também são conhecidas por atacar animais que não saem do seu caminho rápido o suficiente. Bem, é de conhecimento geral que apenas as formigas vermelhas podem morder, mas não é esse o caso. Existem mais de 12 mil espécies de formigas que podem fazer isso. No entanto, a formiga Dórylus usa suas mandíbulas em forma de tesoura para morder sua presa, e quando se sentem ameaçadas, usam essas mandíbulas em humanos. Quem já passou por essa experiência diz que tirar essa formiga é difícil porque suas mandíbulas são extremamente fortes, sem falar no fato de que a picada é muito dolorosa. Pulmonoscorpius kirktonensis é uma espécie extinta de escorpião que viveu no início do Carbonífero, há aproximadamente 330 milhões de anos. Esta espécie é um dos maiores escorpiões já descobertos, com o maior indivíduo conhecido estimado em mais de 70 centímetros de comprimento. Restos fósseis deste escorpião assassino foram encontrados pela primeira vez na formação Kirkton, na Escócia. Surpreendentemente, este escorpião pré-histórico tinha tecidos moles bem preservados. Isso permitiu aos cientistas estudar a anatomia e o comportamento com mais detalhes do que outros escorpiões fossilizados encontrados. Pulmonoscorpius kirktonensis provavelmente habitou vários ambientes aquáticos e semiaquáticos, incluindo rios, lagos e pântanos. Também era um predador altamente eficaz, usando suas garras afiadas e ferrão venenoso para capturar presas. Uma das características mais notáveis desse escorpião é uma capacidade de respirar ar, tornando um dos primeiros escorpiões conhecidos a desenvolver essa adaptação. Opabinia regalis foi descrita pela primeira vez por Charles Dolittle Walcott em 1912. Ele considerava esta criatura o mais primitivo de todos os artrópodes devido à sua anatomia incomum e à ausência de certas características artrópodes. Esta criatura viveu durante o período Cambriano, aproximadamente 508 milhões de anos atrás. Opabinia regalis foi encontrada em Burgess Shale, um rico depósito de fósseis bem preservados na Colômbia Britânica, Canadá. Era um pequeno animal marinho atingindo um comprimento de quase 7 centímetros. 2 de seus olhos estavam presos a hastes, enquanto o terceiro par não estava. Ele também tinha uma forma de corpo distinta, com corpo longo e 5 pares de abas de natação na parte inferior. A característica mais notável era uma probóscide longa e flexível que se estendia da frente do corpo e terminava em uma garra. Não teve problemas para capturar pequenas presas, como vermes ou outros invertebrados do fundo do mar. As abas de natação teriam permitido que ele se movesse pela água em uma série de movimentos ondulados, semelhantes aos movimentos de uma lagarta. Estes também estavam cobertos por pequenos apêndices chamados cerdas, que provavelmente ajudaram a criatura a se agarrar ao fundo do mar. A lagarta assassina, como esse inseto é chamado, é encontrada principalmente nas florestas tropicais do sul do Brasil e é conhecida como a lagarta mais perigosa do mundo. Ela também ganhou lugar no livro de recordes Guinness como a lagarta mais venenosa. Você nunca deve tocar nesta lagarta, porque seu corpo é coberto de pelos espinhosos e seu mecanismo de defesa pode injetar um veneno mortal que destrói seus glóbulos vermelhos. Elas podem crescer entre 4,5 e 5,5 centímetros de altura, e o que as torna especialmente perigosas é que você mal pode ver
vê-las, porque elas podem se camuflar perfeitamente na casca de uma árvore. Se você encontrar uma, há uma boa chance de que haja várias delas por perto, porque muitas vezes vivem em grupos. Já posso ver você pensando como besouros podem ser perigosos. Dizem que no mundo existem mais de 350 mil espécies diferentes de besouros. Por isso é natural que existam espécies perigosas entre elas. Alguns deles podem realmente morder você. Vamos começar com o besouro titã, um dos maiores insetos do mundo, medindo quase 17 centímetros de comprimento. Eles vivem principalmente em florestas tropicais e suas mandíbulas inferiores são poderosas o suficiente para quebrar lápis ao meio, quanto mais perfurar a carne humana. Outra espécie são os besouros hércules, que pertencem a um grupo chamado besouros rinocerontes. Os machos podem crescer até 19 centímetros. Eles também são bastante musculosos e são capazes de transportar até 850 vezes sua massa corporal. Comparado a um homem adulto, isso significa que ele poderia carregar até 68 mil quilos. Mas a espécie de besouro mais perigosa é provavelmente o besouro blister. Se você entrar em contato com este besouro, poderá obter irritação e bolhas que podem ser muito dolorosas. Outra espécie perigosa que também deve ser mencionada é o besouro potó. Esses besouros carregam um composto químico tóxico chamado pederin. Isso pode causar inchaços com uma sensação de queimação da qual algumas pessoas têm febre alta e dores no corpo. Pode até deixá-lo cego, portanto, cuidado com este inseto. Anomalocaris era um grande invertebrado que podia atingir um comprimento de quase 40 centímetros, excluindo seus apêndices frontais e barbatana caudal. Este inseto viveu cerca de 500 milhões de anos atrás, durante o período Cambriano. Ele tinha um par de grandes olhos compostos e abas de natação ao longo do seu corpo. O Anomalocaris foi um dos maiores predadores de sua época e tinha uma forma muito incomum de capturar suas presas. Seus apêndices frontais tinham ganchos pontiagudos e eram usados para agarrar as presas. Depois de agarrar a presa, ela seria levada à boca circular de dentes afiados da criatura para ser esmagada. Os cientistas acreditam que esse inseto era um caçador ativo. Inicialmente, os fósseis de Anomalocaris foram identificados incorretamente como pertencentes a 3 criaturas separadas. No entanto, esse inseto tinha uma maneira única de se mover, usando suas nadadeiras para se impulsionar na água como uma cobra. Anomalocaris foi um dos maiores animais do Cambriano e acredita-se que tenha sido um predador de topo. Apesar de sua aparência assustadora e estilo de vida predatório, o Anomalocaris não era invencível, pois era caçado por espécies semelhantes. Não se deixe enganar pelo nome dele. O gavião da tarântula é na verdade uma vespa que caça tarântulas, uma espécie de aranha grande e peluda. Essas vespas têm geralmente 5 centímetros de comprimento, mas há relatos de que tinham até 11 centímetros, o que as tornava uma das maiores vespas do mundo. Elas podem ser encontradas em todo o mundo, exceto na Europa e na Antártica. Eles têm corpos enegrecidos com asas laranjas, e isso ajuda a defendê-los de predadores. Para o gavião da tarântula, sua defesa final é seu ferrão poderoso, que pode injetar veneno rapidamente e causar paralisia imediata em sua presa ou oponente. O gavião da tarântula também ocuparia o segundo lugar no índice de dor de ferroada e seria o mais doloroso além da formiga-bala. De acordo com o Coyote Peterson, do canal do YouTube Brave Wilderness, você pode ficar paralisado por 5 minutos quando tudo o que você pode fazer é gritar. O pesquisador de insetos Justin Schmidt não escreveu apenas o livro The Sting of the Wild. Para escrever o livro, ele estudou várias picadas de insetos experimentando-as em primeira mão. Durante esse processo, ele criou o índice de dor de picada de Schmidt. Ele usou para classificar as picadas. O inseto no topo deste índice não é outro senão a formiga-bala, assim chamada porque sua picada é semelhante a um ferimento de bala. Na Venezuela, ele também é conhecido como a formiga de 24 horas, porque a vítima sofre um dia inteiro de dor ou morre em 24 horas. Vamos acreditar nas palavras do Dr. Schmidt e ficar longe desse inseto. Na verdade, ele descreve a picada da formiga-bala como uma dor pura, intensa e excepcional. Parapusosia sepenradensis é uma espécie extinta de amonita que viveu no final do período Cretáceo, há aproximadamente 83 a 71 milhões de anos. Ele habitou os ambientes marinhos do que hoje é a Westfália, na Alemanha. É a maior espécie conhecida de amonita, com uma concha que pode atingir até 1,20 m de diâmetro e pesar mais de 100 kg. No entanto, não está claro se a amonita era um nadador rápido ou vivia principalmente no fundo do mar. O tamanho exato é uma questão de debate, pois muitos espécimes estão incompletos ou danificados. Mas os cientistas concordam que não havia amonitas maiores do que esta.
O nome amonita vem da forma espiral da casca do animal, que se pensava assemelhar-se aos chifres do antigo deus egípcio Amon. Essas espirais distintas de conchas de amonita foram usadas como símbolo da interconectividade de tudo. O Asian Giant Hornet é um inseto que tem se espalhado cada vez mais nos últimos anos. Você pode encontrá-los nas regiões tropicais da China, Japão e Índia. Desde 2020, teria havido relatos de uma série deles sendo encontrados na América, e isso pode se tornar um grande problema. Em primeiro lugar, podem atingir quase 7 centímetros de comprimento, e em segundo lugar, podem exterminar centenas de abelhas ao mesmo tempo. E isso é um grande problema, porque as abelhas são importantes para polinizar nossas safras de alimentos. Os apicultores estão, portanto, muito preocupados com o aumento da população dessas vespas. Mas essas vespas também podem ser perigosas para os humanos. Sua picada é muito venenosa e dolorosa, e só no Japão, essas vespas causam 50 mortes por ano. As vespas podem ser encontradas em quase todo o mundo. Elas são muito úteis porque comem moscas e mosquitos. Você provavelmente já as viu voando no seu jardim ou na sua varanda. Mas você sabia que existem mais de 75 mil espécies diferentes? Uma delas é a jaqueta amarela, que você encontra principalmente na América do Norte. Ao contrário das vespas que costumam deixar você em paz, essa vespa é notória por sua agressividade. Se alguém acidentalmente chegar muito perto de um de seus ninhos subterrâneos, seu sinal de alarme convocará centenas de vespas para atacar. Ao contrário das abelhas, esses insetos de cor amarela não perdem o ferrão. Então, eles não picam você apenas uma vez, mas eles vão atacar repetidamente e picar você puramente por agressão. Em alguns casos, sua picada pode ser até mortal. O Mongolaracne foram algumas das maiores aranhas que já existiram, com uma extensão de perna de até 15 centímetros. Em comparação, a aranha média hoje tem uma envergadura de apenas alguns centímetros. Esta aranha colossal rastejou na Terra durante o período Jurássico, cerca de 165 milhões de anos atrás. O período Jurássico foi uma época de inovação evolutiva significativa, durante a qual muitas novas espécies de plantas e animais evoluíram. O Mongolaracne foi apenas um exemplo incrível da diversidade de vida que existia nessa época. Acontece que essas aranhas eram predadoras, provavelmente se alimentando de pequenos animais vertebrados e outros insetos. Seu grande tamanho e força os tornavam caçadores ferozes, capazes de derrubar presas muito maiores do que eles. Os cientistas acreditam que o Mongolaracne vivia em tocas que possivelmente chegavam a quase 1 metro de profundidade. Essas tocas podem ter servido como proteção e refúgio de outros predadores e condições ambientais adversas. Se você já tem medo de aranhas, provavelmente ficará muito feliz por essa espécie de aranha estar extinta, certo? As formigas de fogo são conhecidas como formigas que podem picar e por isso são muito temidas. As formigas normais mordem e injetam ácido na ferida, mas as formigas de fogo mordem e injetam um veneno. Muitas vezes, esse veneno pode matar animais menores. Para os humanos, a picada pode não ser uma ameaça séria, mas é muito dolorosa. Em 5% dos casos, pode causar asfixia nas pessoas devido à reação alérgica. Como o nome sugere, essas formigas de fogo deixam uma sensação de queimação na pele. As formigas de fogo também são conhecidas por sua capacidade de afetar seriamente as reservas naturais. Só nos Estados Unidos, mais de 5 bilhões de dólares por ano são gastos em tratamento médico, danos e controle desses insetos. Predadores conhecidos e desempenhou um papel crucial na formação dos primeiros ecossistemas marinhos. O Megalograptus foi um escorpião marinho que viveu durante a Era Siluriana, há cerca de 430 milhões de anos. Era uma espécie de predador aquático que teria vivido em mares rasos e ambientes recifais. Foi também um dos maiores artrópodes de sua época, com um comprimento corporal de até 1 metro. Além de seu corpo comprido, tinha um par de grandes garras na frente que usava para capturar e esmagar as presas. Ele também tinha pernas longas e finas que permitiam que ele se movesse pela água. No entanto, seu corpo era coberto por um esqueleto externo rígido que fornecia proteção e suporte. Uma das características mais interessantes do Megalograptus era seu sistema respiratório. Em vez de brânquias, ele absorvia oxigênio da água por meio de pequenas estruturas semelhantes a placas em seu esqueleto externo. A formiga de veludo também tem outro nome muito mais aterrorizante, que é o assassino da vaca. Mas não se preocupe, não há nenhum caso conhecido em que o inseto tenha matado uma vaca. O nome apenas descreve o quão dolorosa é a picada da formiga. De acordo com aqueles que tiveram experiência com tal picada, a dor é insuportável.
Embora a formiga de veludo tenha o nome desse inseto em seu nome, na verdade não é uma formiga, mas uma vespa. Muitas vezes confundida com uma formiga é porque a fêmea não tem asas. Um fato menos divertido sobre essa vespa é a forma como as fêmeas depositam seus ovos. Em vez de construir seu próprio ninho, ela assume o ninho de outras espécies e quando a larva eclode, ela come a pupa do hospedeiro. A ferocidade da formiga do veludo é composta por suas muitas formas de armas defensivas, incluindo seu odor de defesa química, esqueleto externo engrossado, sons de aviso e, claro, seu veneno. As moscas berneiras ou moscas varejeiras não são maiores que a palma da sua mão, mas são muito aterrorizantes. Tratam-se de um tipo de mosca parasita, o que significa que elas precisam de um hospedeiro. E sim, isso pode incluir humanos. Elas literalmente não podem completar seu ciclo de vida a menos que passem seu estágio larval em um hospedeiro adequado. A maneira com que elas conseguem o hospedeiro é depositando seus ovos em um inseto comedor de sangue, como um mosquito. Quando esse mosquito pica alguém, os ovos são transmitidos, e o calor do corpo do hospedeiro estimula a eclosão dos ovos. Esta mosca cresce de 12 a 19 milímetros. A coisa assustadora sobre elas é que elas podem até viver sobre sua pele. Na maioria dos casos, o hospedeiro sobreviverá, mas existe o risco de que a pele seja infectada, e esta infecção pode ser mortal. No entanto, se você quiser remover esse parasita, precisará de um alicate. Você já encontrou um inseto perigoso? Conta aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe o seu joinha. Se quiser ver mais vídeos que fizemos, clique em um desse na tela ou dê uma olhada no canal. Obrigado por assistir e até a próxima.